Estamos aqui para a gravação de mais um programa da série Diálogos sobre Direito. Estamos recebendo hoje Católica investigadora Ana Belém. Um outro aspecto que eu andei lendo Celso Furtado, entendendo um pouco mais a economia do Brasil, que de certa forma esse tipo de mecanismo acaba incentivando, de alguma forma, de um lado que se formaliza a economia, mas de outro lado eu acabo desorganizando as próprias relações de trabalho, porque eu começo a aproveitar que eu tenho uma forma fácil de tributação ali, aumento muito a tributação sobre o trabalho, então a tendência é o trabalho informal. Um dos nossos patrocinadores dessa atividade é a Anfip, Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, e que vieram originariamente da Previdência Social. Então, com um imposto de renda sobre a folha de salário desse tamanho, com 20% que o empregador paga sobre a folha de salário, a minha tendência é fugir da folha de salário. E se eu fujo da folha de salário, eu tenho um problema. Abaixa a minha arrecadação da Previdência Social e eu tenho que buscar esse dinheiro em outro lugar. Em outro lugar, não tenha dúvida. Tem algo também estranho aí de estar fazendo com que a fonte de financiamento da Previdência Social seja justamente o próprio trabalho. Estou apenando o trabalho e a formalização do trabalho. Né? Isso, inclusive, é um tema aí que está muito em voga na reforma tributária. Né? O governo disse que vai desonerar a folha de salário o tempo todo, mas não desonera em nível constitucional, apenas faz a promessa de que virá um projeto de lei aí para regulamentar essa matéria. Agora, o desequilíbrio é claro, né? No próprio valor você já percebe o desequilíbrio. Não, e aí tem 41,2% de economia mensal. Isso não é nenhuma atividade econômica se consegue isso. Esse outro aspecto importante hoje em dia, da importância dos tributaristas. Eu vejo isso em vários dos nossos cursos de especialização, a presença de empresários fazendo curso de Direito Tributário, porque para ele é mais importante saber Direito Tributário do que saber Engenharia, do que saber Química. Nós temos várias empresas aqui no Brasil, professor Eurico, que já aceitam no seu conselho de administração advogados tributaristas, contadores, né? E mesmo sem ter, com assento no conselho de administração para opinar e dirigir a conduta do conselho de administração. Por quê? Porque eles percebem que na questão tributária eles têm uma margem ainda que pode definir se a empresa vai ser lucrativa ou se vai ser deficitária, né? Então você tem o único profissional hoje que tem assento aí de forma mais, fora os economistas, os administradores, é o profissional da área tributária e o contador, né? Que vai dirigir ali os comportamentos futuros das grandes empresas. É interessante pensar no direito como uma forma de religião. Aliás, tanto o direito como a religião tem suas bíblias, não é? Não tenha dúvida. E eu queria associar com essa ideia do slide 21, do Santo de Pau Oco, há uma relação interessante entre forma e matéria. Como há hoje em dia na ideia de planejamento tributário, eu construo uma dada forma para passar aos olhos do fisco uma certa legalidade, uma certa santidade, uma certa, assim, sem querer demonizar também essas relações, porque na verdade não há certo nem errado, aí na verdade há interesses econômicos e é muito difícil falar em ética, em moral nesse campo, não é? É complicado, mas a ideia reflete muito bem a imagem, né? E o nome que se deu à imagem, Santos do Pau Oco, né? Que servia à época para levar o ouro, né? É interessante, né? Uma forma de santidade, as pessoas... opondo a santidade à riqueza. Ninguém queria largar da santinha. Ninguém queria largar da santinha, né? E essa oposição de santidade e riqueza, né? Como se fosse uma oposição e isso não fosse gerar nenhuma desconfiança do fisco, né? Hoje, essas ideias de muitas vezes de cisão, de incorporação às avessas das empresas, que é um mecanismo específico, né? O fisco, quando percebe uma operação dessa, ele vê essa imagem da Santa do Pau Oco e aí começa a procurar o que tem dentro daquela santa, né? Isso, na verdade, é um mecanismo que provocou. Na verdade, hoje talvez tivesse que ser, se fosse para ser mais efetivo o planejamento tributário, teria que ser o diabo, né? Que talvez ninguém queira já se aparecendo no público como a figura do diabo, talvez até não chamasse tanta atenção.
porque essa ideia de forma e conteúdo é uma outra discussão, né, de forma e matéria, é uma outra discussão que tanto a religião, né, sempre teve muito fortemente, né, as encíclicas papais da religião católica, ela sempre procurou registrar essa proximidade que deveria ter entre forma e conteúdo, entre o cristão e a sua conduta da vida real, né, da vida fora da igreja. E no sistema jurídico tributário é a mesma coisa, né? O problema é que hoje as relações entre as relações privadas... Deixa eu colocar uma lembrança aí. É platônico, não é, Maia? Na verdade, é uma relação entre o mundo do ser imperfeito e o mundo do ser perfeito que revela essa ideia entre mundo pedestre e o mundo ideal, o mundo santo. Entre a verdade e a mentira. Entre a verdade e a mentira, essa proximidade. E bonita essa coisa que você colocou, porque, na verdade, quando eu penso na análise do abuso de forma de direito... penso no pecado na parte da religião. Penso no pecado e, de alguma forma, o que se discute é se a santa é santa mesmo, é santa, né? mesmo, é isso mesmo. É a santidade da santa, né? Exatamente, é a santidade da santa. E a santidade já criou uma certa presunção de que não é santa. Antes havia uma presunção de santidade. A presunção é exatamente o contrário hoje. Quando se vê a figura da santa... Uma santa muito bem vestida, aí já se começa... Aparecendo em público, assim, aí já diz logo, olha, essa aí é o santo do pau oco, né? Já começa a desconfiar do conteúdo. Talvez fosse muito mais santo se aparecer, se apresentar de uma forma mais mundana e mais real, né? Mas isso é uma briga Fala das relações que você estava comentando. Se é que você conseguir lembrar. É porque hoje não dá mais para parecer. A relação entre os contribuintes, as relações privadas, elas são muito rápidas, né? Elas são rápidas, a mídia é muito rápida e não dá mais para se ter a cultura da criação da imagem de santa ou de diabo. De um dia para o outro você sai de santo para o diabo numa rapidez incrível, que a figura do santo ou do demônio não começa mais a representar muita coisa. Tudo depende da informação. Tudo depende da informação, né? Então, e aí vem o papel da mídia, vem o papel da tecnologia na constituição de santos e de diabos, rapidamente, né? Vem o papel da imprensa, vem o papel dos jornais todos, vem o papel da informação, da circulação rápida da informação. Pegando de novo aí, Maia, a questão da informação e da prova no direito. Uma prova sem informação. Sumir com a informação, sumir com a prova, não tem fato tirador. Não tem. Não adianta pensar, aconteceu, você tem como provar? Não tem. Para o fisco é importantíssimo a prova do fato tirador. Sem prova do fato tirador, não há motivação para o ato de lançamento tributário. Nesse sentido, é interessante analisar aqui no slide 22 a taxa de captação. Que era uma técnica de presunção. Uma técnica de presunção. Já não tinha, sentia que tinha muito escravo ali, pouco ouro. E começava e tinha muita santa do pau-oco, né? Que carregava o ouro. Né? Muita santa do pau-oco. Então já tinha uma evasão muito grande, já tinha uma fraude muito grande. Então já não cobrava mais, não queria mais cobrar sobre o ouro. E começava a cobrar agora então pelo número de escravos em que eu empregava como presunção do ouro que eu estava retirando. É exatamente o que se faz hoje com a Previdência Social. Quando se recolhe a contribuição previdenciária sobre a folha de salário, né? Você há uma presunção 20%, há uma presunção de quanto aquele funcionário ele vai custar a Previdência. E aquele percentual de 20%, e não 19%, e não 21%, e não 14%, ou com a mudança agora da expectativa de vida, 25% ou 15%, não sei, seja lá qual for a taxa, é uma forma de quinto. Né? Quinto. Agora é um quinto às avessas, porque penaliza exatamente a relação de trabalho. E é 20%, né? É 20%, né? E tem uma coisa bonita por trás disso. Esse quinto, de certa forma, vindo, que a gente está falando de uma sociedade colonial, mas vindo de uma revolução de ondas de desenvolvimento. Hoje em dia a gente está numa outra onda, certamente, muito mais ligada à era da informação, mas essa ideia de tributar a folha de salário parece uma coisa do período de Getúlio Vargas, varguista, em que a folha de salário é índice de capacidade contributiva, não é? Era, quando se tinha muito empregado, né? É índice que você tem dinheiro, então você tem que contribuir bastante. Você tem que contribuir, você tem dinheiro, você tem empregado, você pode segurar os empregados, pode também contribuir mais para o poder público. Naquela época, a ideia de emprego
era assim como de terras, né? Quem tinha muitas terras não era ações, era terra. Por mais que fosse improdutiva, era símbolo de capacidade contributiva muito forte, né? E isso mudou o paradigma, mudou totalmente hoje. Hoje quem tem terra exatamente tem um custo muito alto. Ninguém quer mais ter terra, quer alugar sim para plantar cana, para fazer. E ninguém mais quer ter empregado. Tem empregado também, né? E aí vem a tecnologia aí tentando substituir aí os empregados, que isso é um desafio para o poder público imenso, né? Conseguir, né, desenvolver a tecnologia, mas também não substituir, não causar um desemprego de forma que crie-se um problema nas classes sociais menos favorecidas. Maia, o desafio final aqui nosso para encaminhar já para o encerramento da nossa magnífica, acho que é a primeira, podemos chamar de aula magna, é um bate-papo informal, né? Mas eu acredito nesse bate-papo informal como uma dinâmica pedagógica fantástica, porque não é um discurso que eu fico falando, mas eu vou conversando com você e as ideias vão surgindo, vão se entrecortando. Eu acho isso realizando a incidência do fato, a norma da norma, fato, a norma, né? Explicando várias coisas. Eu acredito nessa sistemática, assim. E o desafio aqui, relacionar fundamento jurídico para a instituição dos tributos, fato gerador, obrigação tributária principal, obrigação acessória, sonegação. Acho que dá para ensaiar um pouco isso, né? Na verdade, o Estado tem que se financiar. Para se financiar, institui leis que procuram signos de riqueza, fato gerador. Para poder fiscalizar e cobrar isso, eu tenho que ter obrigações acessórias para constituir a prova. Quando a prova é muito difícil, eu vou para o campo das presunções. Que é um mecanismo eficiente. E a partir dessas provas que o próprio contribuinte cria, é que eu posso fiscalizar e cobrar a obrigação principal. E aí, a questão da sonegação, ela está muito ligada, na verdade, é engraçado isso, ela está mais ligada à omissão da prova, ao desaparecimento da prova, do que o não pagamento do tributo. É verdade. Muitas vezes a omissão na prova, o pagamento do tributo talvez fosse até menor a quantidade em dinheiro. É por isso que as multas são tão altas. Claro. Né? Por isso que as multas são expressivas, porque ela recupera o valor do tributo, que não deixa de ser pago, ele continua sendo exigido, e mais a multa para a função pedagógica, cumpra as obrigações acessórias. Uma coisa interessantíssima, tem um projeto de pesquisa com a Receita Federal, que nós estamos rediscutindo o direito penal tributário, que ele é feito por penalistas, não por tributaristas. E aí você percebe uma questão que na Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, no artigo 1º, eles trabalham com um crime de resultado, que é o não pagar tributo. É isso até que entende o Supremo Tribunal Federal, entendendo que só posso dar prosseguimento ao processo penal, ele suspende até a prescrição penal. Isso. Eles entendem como condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade. Agora, uma reflexão interessante, que talvez reflita através da nossa formação analítica, da nossa tradição, uma falácia aí. Porque em direito penal, quando eu penso em crime de resultado, eu puxo o gatilho, e a pessoa morre ou não morre, realiza ou não a intenção de matar a pessoa. A relação que existe entre puxar o gatilho e matar a pessoa é uma relação de causalidade, que pode depender de N fatores. Agora, quando eu suprimo a prova do tributo, nós conhecemos como isso funciona, o efeito é imediato e básico. Se eu suprimo a prova, eu suprimo o tributo. Suprimir tributo significa suprimir prova, ou seja, eu posso revisitar os crimes contra a ordem tributária e repensar que não é crime de resultado, é crime de ação mesmo. É crime de ação. Crime de conduta. É interessante que no direito penal você tem a figura da tentativa, né? Porque eu também poderia trazer para o direito tributário da tentativa. Você, por mais que você não consiga aquele resultado morto, você pode ser penalizado pela tentativa do homicídio. No direito tributário, não. Você teria que ter realmente essa redução de tributo. Mas, como muito bem você lembrou, o escondimento ou a desconstituição da prova implica, sim, necessariamente, no caso do fato jurídico tributário, em redução de tributo. Não há outra justificativa. Até porque, se houvesse, eu não teria... sumir com a prova não deveria ser nenhuma conduta ilícita. Estava dentro da minha liberdade. Mas a gente sabe que não está. Então, a prova ela é também garantida pelo direito. A forma de produção de prova, o arquivamento das provas, diz que você tem que ficar com a prova, produza e fique com a prova durante certo tempo, que se eu precisar eu vou a ela. Então,
realmente há um nexo, deveria haver esse nexo de causalidade, de modo que o simples fato de omitir a prova, ou de produzir a prova mal feita, já é um resultado em relação à constituição do crédito tributário. A redução, na verdade, ou omissão de tributo, não é? Ou omissão de tributo, não tenha dúvida. Que é interessante isso, né? Porque aí sim é uma relação, é difícil falar, né? Mas é uma espécie de lógica mais material entre falta de prova e omissão de tributo. Omissão de tributo. Sem tributo, sem prova, sem tributo. Maia, para encerrar nossa aula magna com você, só passando os pontos iniciais dessa aula, nossa ideia foi trabalhar com a introdução ao fenômeno tributário, acho que alcançamos esse objetivo. Falar um pouco sobre incidência, obrigação, principal acessório, suas funções com prova, justificação normativa da tributação, Estado de Direito, acho que você pontuou bem essas duas relações. Mexer bem nesse tema. Agora, sempre fazendo uma advertência. Nós estamos falando aqui, falamos dos conceitos jurídicos, falamos dos conceitos de fato, mas o fato ele é muito mais rápido. Então, o simples fato que nós estamos falando aqui, vários fatos já aconteceram ou já mudaram os seus perfis e aí, para você realizar essa incidência, para que tenha aplicação o princípio da legalidade, portanto, o Estado Democrático de Direito, você tem que conhecer muito bem os fatos. E os fatos você conhece por meio das provas, né? Então, se você é um bom produtor de prova, se você é um bom guardador de provas... Para a gente fiscal, isso é importantíssimo, saber que não adianta olhar para o contribuinte e perceber que ele é um sonegador contumaz. Ele precisa... Tem que provar isso. Ele tem que se provar. E aí ele tem que ser frio, tem que ser analítico nessa hora. Como eu faço, como é que o direito me diz que eu tenho que produzir essa prova e quais meios eu tenho. Porque é uma armadilha para quem chega lá e percebe os indícios de prova. A verdade material. A verdade material, vê a verdade material, sente a verdade material, mas o direito não vive dessas sensações, não é? Ela não é. É fundamental que eu verta isso na linguagem do direito para que eu possa efetivamente manter a atuação. Assim como o direito, nesse nível de aplicação individual e concreto, não vive dessa sensação, no nível geral abstrato também, a vontade do legislador independe. Né? Lá nas normas gerais abstratas, você não tem mais acesso à vontade do legislador. Assim como você não tem acesso a essa intuição ou esse sentimento de verdade material que o fiscal muitas vezes tem, que o concorrente tem em relação ao outro. Como aquela empresa tem uma pauta, tem um custo dele, e ele consegue vender 30% mais barato do que eu. E aí, o que está acontecendo? Né? E o balanço dele sobe a cada ano. O que está acontecendo? Né? E isso realmente é uma relação muito grande, e que o contribuinte também pode até denunciar o outro, mas ele também tem que fazer pelos meios corretos, né? E aí vai. Bom, só passando o nosso check-out aqui, conversamos sobre sustentabilidade fiscal também, a questão do Estado, sujeição ativa tributária, que é essa competência para estar cobrando tributos, obrigações acessórias,